estremecem. Se você ler o capítulo de... Se você já leu o Evangelho de Marcos, você vai ler, por exemplo, no capítulo 1, versículo 23, um homem, você vai encontrar no capítulo 1, versículo 23 de Marcos, um homem também possuído de demônios, onde os demônios o demônio que está possuindo esse homem, ele grita em alta voz: que temos nós contigo, Marcos 1, 23 e 24, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Também, e ele diz mais ainda no versículo 24: bem sei que tu és o Santo de Deus. Ele não apenas conhecia Jesus, mas sabia que Jesus Cristo era santíssimo. Aqui não é a palavra de um homem, não é um homem reconhecendo Jesus Cristo como Filho de Deus. É mais uma vez as forças do mal reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Também no versículo 34, Jesus dizendo claramente, no capítulo 1, versículo 34 de Marcos, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também ele expeliu muitos demônios. Veja só, aqui Jesus não permitiu que os demônios falassem quem ele era, porque os demônios de lá sabiam quem Jesus era. Tudo isso para envergonhar os discípulos. Os discípulos não sabiam quem Jesus realmente era, mas os demônios sabiam. Você pode ter ignorância com relação a Jesus, mas nenhum indivíduo, nenhum ser, seja homem ou seja anjo, ou o próprio Satanás que está no inferno, é ignorante com relação a quem é Jesus. Todos que estão no inferno sabem muito bem quem é Jesus. Há dúvida com relação a Jesus no coração de nós seres humanos, mas não há dúvida no inferno quem é Jesus. Todos que estão lá sabem quem Jesus Cristo é, o Filho de Deus. E mais, voltando para o capítulo 5 de Marcos, como disse os demônios: que temos nós contigo? Nada. Eles não têm absolutamente nada a ver com Jesus. E é isso que Marcos quer nos mostrar. O Jesus que é Senhor dos mares, o Jesus que é Senhor do mundo físico, que faz uma tempestade emudecer, que atua no mundo físico, que opera sinais e prodígios físicos, ele também é Senhor do mundo espiritual. Agora observe, do mundo físico, num barco, deitado, dormindo, ele lança a palavra e as forças da natureza lhe obedecem. Agora ele também é Senhor do campo espiritual. Ele dá ordem, emudece aos seres espirituais. Ele também é Senhor do mundo dos espíritos. Marcos quer mostrar, também como os demais evangelistas, que Jesus Cristo não é outra pessoa a não ser o próprio Deus encarnado, que ele é o cabeça do reino de Deus. Ele não é apenas o implementador, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E se você quiser fazer mais contrastes ainda com o que aconteceu desde o capítulo 1 de Marcos, com o que está acontecendo aqui no capítulo 5, há muitos contrastes. Não é apenas uma lição para os discípulos, não é uma lição apenas de que o Senhor Jesus controla as forças da natureza e controla o reino espiritual, mas Jesus Cristo, ele é o Rei infinitamente poderoso, que dá ordem ao reino dos espíritos. Mas observe que Jesus Cristo diz ao homem, no final do texto que a gente leu, no versículo 19: vai e anuncie-lhe tudo o que o Senhor fez e como o Senhor teve compaixão de ti. Marcos poderia ter encerrado dizendo que Jesus Cristo, ele tem poder sobre o mundo dos espíritos e estava tudo bem, mas ele não está satisfeito. Apesar de que Jesus Cristo controla o mundo do inferno, ele tem poder sobre todo o inferno, ele também tem compaixão dos que estão sendo alvo dos ataques.
do inferno. E aí é que está. Esse rei onipotente, ele é compassivo. Ele sente as nossas dores. Eu queria chamar então, tendo na nossa mente aqui essa cena. Eu sei que você, à medida que você foi lendo, você foi tentando fazer um quadro, um retrato mental dessa situação. Eu queria então que você observasse 3 coisas aqui. Primeira delas, eu quero que você chamasse sua atenção para o homem a quem Jesus Cristo operou esse milagre. Esse homem, em primeiro lugar, é um homem totalmente distorcido. Jesus Cristo vai a uma região chamada dos Gerarenos, como vocês queiram chamar, Gerazenos, né? Uma região gentílica. Havia judeus ali, mas não era a maioria do povo que morava ali eram gentios, pessoas que não conheciam o Antigo Testamento, pessoas que não conheciam do Deus revelado no Antigo Testamento. E esse homem vivia num estado tão grotesco, de total distorção, que ele não habitava entre os cidadãos comuns. O texto diz que ele habitava, especialmente no versículo 3, habitava nos sepulcros. Ora, nós sabemos que nos dias de Jesus, os cemitérios não eram como os nossos cemitérios. Não havia túmulo, mausoléu. As pessoas eram enterradas em grutas, em cavernas. Cavava-se um buraco e colocava as pessoas lá e selava o buraco com a pedra, como aconteceu no dia com Lázaro, capítulo 11 do Evangelho de João. E aquele era o cemitério dos dias de Jesus. Esse homem, ele vivia nos sepulcros. Os vivos não queriam a companhia dele. Satanás não queria deixar esse homem entre os vivos. Satanás queria levá-lo para os mortos. Qual é a missão de Satanás com os homens? Para que Satanás vive atormentando os homens? Ele veio, Jesus disse, matar. Ele veio roubar. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. A impureza desse homem era tríplice. Ele vivia numa condição impura. Ele era o hotel de inúmeros demônios. Ele era rejeitado da sociedade. E ele vivia no sepulcro, no lugar dos mortos. Ninguém podia passar lá. O inferno habitava dentro dele. A sua condição era tão ruim que toda a sociedade o empurrou para viver no lugar onde os mortos estavam. Uma legião no exército romano podia ter até 2.000 ou até 6.000 homens. Era isso uma legião, cerca de 2.000 ou 6.000 homens. Então, esse homem era povoado por mais de 2.000 demônios. Aqui nós podemos pensar o seguinte: quantos demônios comportam dentro de um homem, de um ser humano? O que eu sei é que o texto diz que cerca de 2.000 porcos não conseguiram conviver com demônios dentro deles. E automaticamente os demônios, entre aspas, os porcos, se lançaram no mar. Humanamente falando, era como se fosse um suicídio. Os porcos não conseguiram viver com os demônios, mas aquele homem conseguiu. Olha a condição dele. E a gente, como eu disse, a gente tenta fazer um quadro mental, um retrato mental desse homem, vivendo nos sepulcros, preso em grilhões. O texto diz que nem grilhões conseguia prendê-lo. Grilhões é algo que você coloca nos pés, algemas e correntes, coloca-se nas mãos. Ele era acorrentado nas mãos e nos pés. E ele rompia com tudo isso. Você consegue imaginar isso? E a gente pensa assim, não é verdade? Esse era um coitado. Satanás estava pegando esse homem para valer. Que dó dele. Que pena desse homem. Olha como Satanás
olha como esse homem é um coitado. Mas observa uma coisa, o que Marcos está retratando aqui não é apenas para que a gente sinta pena do homem, porque o que está acontecendo com esse homem é o que acontece com todo homem sem Jesus Cristo. A Bíblia diz que o homem sem Jesus Cristo está morto em seus delitos e por natureza. O homem sem Cristo é filho da ira, entregue às suas paixões. Abra aí, por favor, leia comigo, para eu não errar, não é citando de cabeça. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo dá um retrato muito nítido do que é a condição humana sem Jesus Cristo. Capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, versículo 11: portanto, lembrai-vos que outrora vocês, gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne por mãos humanas, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse homem era um retrato do que é a humanidade sem Cristo Jesus. Eles são alvos de Satanás, são possuídos por Satanás, num grau máximo ou num grau mínimo. Ou alguém que não tem Cristo pode não ter dentro dele uma legião toda de demônios, mas ele é controlado, é governado por Satanás. Sem Cristo, o homem está governado por Satanás. Ele pode não ter uma legião toda, mas pelo menos um tem. Ele é governado por Satanás. É Satanás que monta sobre ele e faz com que o homem faça a vontade de Satanás. Então esse homem aqui é o retrato da humanidade sem Cristo. Ele é um emblema de toda a raça humana caída em Adão. Agora eles são instrumentos do maligno para lhe fazer a vontade, para lhe fazer os desígnios. João 8,44, Jesus disse: vocês são filhos do diabo. Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios: o Deus desse século cegou o entendimento para que os homens não vejam a glória de Deus que resplandece em Cristo Jesus. Esse homem é o emblema de todo homem sem Jesus. Oh, que coitado! A raça humana está assim. Todas elas controladas por Satanás. E eu quero que vocês observem uma coisa. Jesus Cristo enfrenta uma tempestade que estava tirando o sono, e ele diz: emudece. E ele desce, ele aporta, ele chega na outra margem, na margem dos Gerazeiros. Certamente todos disseram: olha, ande por qualquer lugar da rua, só não vá para o cemitério, porque lá tem um homem que não deixa ninguém passar por lá. A gente já tentou prender, já levamos a polícia lá, ele anda nu nos túmulos, já tentamos acorrentá-lo, a família dele já tentou, já fizemos de tudo. Não passem lá, porque esse homem, ele pode destruir a vida de vocês. Ele não é responsável pelos seus atos. Jesus Cristo desce na margem. E para onde vocês acham que Jesus Cristo vai? Jesus Cristo vai exatamente para onde todos não iam, para o cemitério. Marcos quer deixar claro para nós que esse homem povoado por demônios é uma espécie de Zaqueu, que Jesus o acha, que Jesus vai ao seu encontro, que Jesus vai buscar e salvar o perdido, porque Jesus vai para o endereço certo, ele vai para o cemitério. E o demônio, enquanto vê Jesus Cristo chegando próximo do cemitério, ele vai com toda a voracidade para cima de Jesus. Mas Jesus foi ao encontro dele.
É Jesus quem vai buscar e salvar o pecador, e não o pecador que vai ao encontro de Jesus. Esse homem era um distorcido. O comportamento dele era distorcido. Ele vivia no sepulcro. Ele era um depravado. Totalmente, radicalmente depravado. O texto diz ainda no versículo 3: vivia no sepulcro, e nem mesmo com caldeias alguém podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ele andava, versículo 5, sempre, observe, noite e dia, clamando, gritando por entre os sepulcros e pelos montes, e se ferindo com pedras. Os outros evangelistas vão dizer que ele andava nu, ou seja, ele não tinha nenhuma preocupação com o seu corpo. Ele não pensava que isso seria um atentado ao pudor. Ele não pensava coisa do tipo de moralidade, de civilidade, porque quando Satanás se apodera de alguém, ele não está preocupado com civilidade. É roubar, matar e destruir, literalmente. Olha, proteja suas partes, porque vai passar uma criança aí. Não, ele andava nu, ele não tinha nenhum senso de moralidade, ele era corrompido nos seus pensamentos, porque Satanás não tem preocupação com moralidade. Ele andava nu, despido, era um teatro dos horrores. Talvez as pessoas não quisessem passar por aquele lugar, porque nem só porque ele era um demônio, mas era porque a cena era horrível. Eu nasci na verdade no bairro do Monte Santo, e por vários anos em Campina Grande, o maior cemitério era o cemitério do bairro do Monte Santo. Se você quiser sair do meu bairro, onde eu morava, para chegar no centro da cidade, o caminho mais próximo era pelo cemitério. Você entrava pelo cemitério, já saía da rua da pessoa. Várias vezes, minha infância toda foi cruzando o cemitério, e a gente passava pelos sepulcros com medo, mas passava, porque encurtava o caminho. Era um atalho por dentro do cemitério. Esse privilégio os gerazenos não tinham. Mesmo que ali fosse um atalho para chegar em outros lugares, eles não podiam passar lá, porque não era um problema com os que estavam dentro dos sepulcros, porque uma vez que o homem morre, sai do juízo. Nós não temos medo de alma, não existe alma, né? Mas era alguém que vivo estava morto, e atormentava quem passava por ali, pelado, gritando, se cortando, certamente com pedaços de algema no seu pulso, nos seus pés, aterrorizando toda a vizinhança. Se alguém tinha casa próxima ao cemitério, tinha que vender, porque ninguém, o texto diz, que ninguém conseguia subjugá-lo. Final do versículo 4. Era um espetáculo do inferno, era um inferno na terra. Para onde Jesus Cristo vai? Duas palavras podem resumir o estado daquele homem: era cemitério e algemas. Duas palavras, um lugar e um objeto que nós não queremos ter sobre nós. Nós não queremos viver dentro dos cemitérios e nem estar lá algemado. Ou seja, se tinha o fundo do poço, tinha um alçapão dentro do fundo do poço que se obedeceu mais ainda. Ele estava completamente destruído, depravado. Ora, não era esse o nosso estado e a nossa condição antes de Jesus Cristo? Paulo diz que nós fazíamos e praticávamos coisas antes da conversão que nós temos vergonha de lembrar. O só referir é vergonha. Pense como você andava, pense o que você fazia antes de conhecer Jesus Cristo, pense no seu comportamento. Quantas noites de bebedice, em prostituição, que vergonha! Hoje você nem parece nem de longe com aquele ser que você era antes da sua conversão. Era um brutal, era um imoral, era um ilegal. Satanás reinava em você.
Você pensando que estava fazendo sua própria vontade, na verdade estava fazendo a vontade do inferno. Se alcoolizando, o domingo era todo entregue ao reino das trevas. E você fazia de bom grado, satisfazendo a sua carne, na verdade você estava satisfazendo todo o inferno que impulsionava você a fazer o que fazia. Esse homem era um depravado, não repousava em sua mente nenhum senso de moral. E mais, ele era destemido, porque o versículo 5 diz que dia e noite andava sempre, gritando entre os sepulcros e pelos montes. Ele saía às vezes do sepulcro. O sepulcro não era a sua casa, era o seu lar, mas ele andava também nos montes, ou seja, ele estava sempre ganhando espaço, ele estava sempre indo um caminho a mais. Esse homem não estava no controle de si. Os gadarenos estavam perturbados mentalmente. Ele andava sempre dioturnamente, não havia descanso para a sua mente, nem para o seu corpo. Além da perturbação mental, ele cortava-se com pedras. Se desse uma faca a ele, ele se cortava com a faca. Como não tinha faca, o objeto mais cortante que ele encontrava era pedras, ele se cortava. Ou seja, Satanás não o levava a ter amor próprio. Ele se cortava, gente. Satanás tem ódio da criação de Deus. Se você já viu aquelas imagens, aquelas cenas de pessoas possuídas por demônios em terreiros de candomblé, você vai ver sempre eles se alcoolizando, bebendo álcool e fumando, ou se cortando, derramando seu próprio sangue. Você vai ver mães e pais entregando seus filhos para serem sacrificados a demônios, porque o objetivo dele é destruir a criação divina. Nós somos a coroa da criação. Deus viu que era muito bom. Então o ódio de Satanás é contra a obra-prima de Deus. Ele não pode ferir Deus, então ele fere os homens. Esse homem não tinha paz. Satanás tornava esse homem um homem violento. Ele se cortava. Se ele faz isso consigo, ele poderia fazer com qualquer pessoa que passasse pelo caminho. Ele não tinha controle de si. Ainda havia algo de humanidade no fundo da sua alma, porque nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus, mas ele estava, uma boa parte da sua razão estava sendo controlada por Satanás. Eu quero que você pense nesse homem. Que estado de degradação. Não tinha remédio que tirasse essa legião dele. Não havia médico, psicologia, psiquiatria, internação, diazepam, que fizesse com que esse homem parasse. O problema dele não era no corpo, o problema dele era espiritual. Se tivesse um remédio que pudesse curar esse homem, eu tenho absoluta certeza que a mãe, ou o pai, ou o irmão andariam quilômetros e quilômetros em busca desse medicamento, desde que seu ente querido ficasse curado. Você já conseguiu ver uma mãe? Teve um relato de uma mãe que acorrentou seu filho para que ele não voltasse para aquela Cracolândia. Não foi? Eu lembro disso. Isso foi noticiado nos jornais. E ela disse: eu não tenho mais o que fazer com meu filho. Tá bom, os poderes públicos não querem que eu acorrente meu filho, mas o que eu faço? Eu libero ele para ele viver no crack? E eu consegui. A gente não consegue dimensionar, não é, o quão é doloroso para uma mãe ver um filho numa situação de decadência, ver o filho se degenerando à medida que o tempo passa. Não foi aquilo que a mãe planejou para ele. Quando ele era bebê, a mãe pegava ele no braço e o amamentava, certamente ela pensava: meu filho vai ser alguém na vida e vai nos tirar dessa condição de miséria que a gente está, vai me ajudar na minha velhice, vai ajudar o pai dele no trabalho. Nenhuma mãe pensa: meu filho vai ser berçário de uma legião de demônios. Nenhuma mãe pensa isso. Agora eu quero que você pense na mãe desse demoniado, no pai dele, no irmão dele,
Ah, você é o irmão daquele endemoniado. Vocês vão deixar ele ali correndo no lado, ninguém está contando mais. Eu vejo a hora alguém passar, dá um tiro na cabeça dele para solucionar esse problema de uma vez por todas. Você consegue imaginar a mãe dele? Meu filho, volte à sensatez. Ele poderia até no fundo da alma dele pensar: mãe, eu quero, mas eu não controlo. Tem dentro de mim mais de 2.000 demônios, mãe. E eu quero dizer a você que é mãe, que é pai, que tem filhos: Jesus Cristo é a solução para os nossos filhos. Só Jesus. Sabe quem vai livrar os nossos filhos do homem mau? De não deixarmos que eles caiam nas mãos de traficantes, de homens que desejam destruir e roubar a nossa paz? Jesus Cristo. A melhor coisa, o maior presente que a gente pode dar aos nossos filhos é orar para que o Senhor arranque o seu coração de pedra e lhe dê um coração de carne, que salve os nossos filhos. Ore pelo seu filho. Peça ao Senhor que Satanás nunca envie uma legião de demônios para se apoderar deles, porque se isso acontecer, você vai perder seus filhos para Satanás. Agora eu quero que você pensou assim, retrato mental desse homem. Agora faça um retrato mental de Jesus. Pense em Jesus nessa cena. Ele desce do barco depois de uma noite tumultuada, cansativa, de luta contra as intempéries, de uns discípulos que não conheciam absolutamente nada dele. Ele põe o pé na margem. E você poderia pensar: ora, depois de uma noite tumultuada dessa, tudo que Deus vai dar agora ao seu filho é uma noite de de descanso, sem problemas, uma rede, uma aguinha de coco. Quando Jesus desce na margem, mais problemas. E o problema veio ao seu encontro. Ele vai ao encontro, mas o endemoniado vem de lá correndo. E no versículo 6, nós lemos que o endemoniado, quando viu Jesus Cristo de longe, o que é que ele fez? Aí você imagina, eu quero que você pense em Jesus Cristo. E eu quero que você imagine o filho pródigo. O pródigo vê o pai, corre para o pai e beija o pai. O endemoniado olha Jesus chegando, corre para Jesus e o adora. Ele se prostra aos pés de Jesus. Ele reconhece que Jesus Cristo é seu Senhor. Não há espaço para Satanás onde Jesus Cristo está. Ele se cala. Agora observe a compaixão de Jesus. 1 João 3,8 diz que Jesus Cristo veio para destruir as obras infrutíferas das trevas. Até os demônios estão sob a autoridade divina. Até os demônios se curvam e adoram aquele que é Senhor dos senhores. Satanás poderia dizer: quem é? Jesus não conheço. Mas ele se prostra. Ele adora Jesus Cristo. Ele reconhece Jesus Cristo. Eu acredito, meus irmãos, tendo lido o capítulo 4, tendo feito o retrato mental desse homem, e juntando o que a gente leu no capítulo 4 da tempestade, que não queria deixar Jesus Cristo chegar na outra margem, e agora Jesus Cristo chegando na outra margem, curando esse homem, eu acredito que tudo que Satanás não queria era que esse homem Gerazeno fosse salvo. E para impedir Jesus Cristo de salvá-lo, ele mandou a tempestade, para fazer com que Jesus Cristo não chegasse na outra margem, porque ele sabia que Jesus Cristo é misericordioso, ele é compassivo. Ainda que o demoniado não tivesse corrido a Jesus sabendo que tinha uma legião de demônios atormentando o homem, ele iria lá salvá-lo, porque ele é longânimo, compassivo e assaz benigno. Ele sentiu compaixão, ele foi lá. Eu quero que você observe como Jesus Cristo é maravilhoso. E sabe qual é a minha alegria? Jesus Cristo vê o homem de forma diferente que a gente vê. Se eu olho aqui para o texto, o quadro mental que eu fiz desse homem é um homem miserável. Mas Jesus Cristo não olha para ele como um homem em decadência.
Jesus olha para ele e vê um missionário. Isso é muito maravilhoso em Deus. Você entrega pedras, você entrega pães a Jesus e ele transforma numa padaria. Você entrega peixes a Jesus e ele transforma num cardume. Jesus Cristo transforma as pessoas. Nós encontramos aqui um homem sob o poder de infinitos demônios. Ele vê ali o futuro missionário. Você entrega a Jesus uma coisa, ele lhe devolve outra. Você entrega um Saulo, ele lhe devolve um Paulo. Você entrega um Pedro, ele entrega um Cefas, ele entrega um Pedro, um grande pregador. Você entrega um João, um filho do trovão, ele entrega um discípulo que reclinou a cabeça sobre o seu peito. Tudo que nós entregamos a Jesus, ele nos devolve ao contrário. Nós entregamos um mar de problema, um mar de pecado, e ele nos dá a sua paz. Você entrega um Jacó, ele lhe devolve um Israel, campeão com Deus. Jesus Cristo sempre transforma o que nós damos a ele. Eu não conseguia ver nesse homem bem algum. Jesus vê, e glória seja dada ao nome do Senhor, que Deus não vê como vê o homem. Nós enxergamos o exterior, Deus, porém, vê o coração. Observe a compaixão, observe o confronto. Jesus Cristo diz, versículo 8: porque Jesus lhe havia dito: espírito imundo, sai desse homem. Veja, as palavras de comando de Jesus são sempre palavras de poder. Ele disse à tempestade: fica calada, e emudece. E agora ele diz ao homem, à legião do demônio: sai desse homem. Esse homem então, que fugiu de tanta gente, que ninguém queria estar perto dele, agora ele está perto de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não espera o homem, mas os demônios que estão dentro dele. Observe o confronto. E aqui nós temos uma das poucas vezes que Jesus Cristo fala com os demônios. Ele pergunta no versículo 9: quem é? Como é o teu nome? E o demônio diz: nós não somos uma pessoa, não é no singular, não é o teu nome, são os teus nomes, porque nós somos muitos. Todos os espíritos, seja uma centena ou milhares de espíritos, estão sujeitos a Jesus, seja no singular ou seja no plural. Ele é Senhor dos senhores sobre eles. Essa passagem deixa claro para nós que o homem é uma criatura depravada e distorcida, mas Jesus Cristo conserta. Ele pode estar sob a influência de demônios, mas Jesus tem poder para curá-lo e transformá-lo num grande homem. Observe o comando. Quando ele diz: sai desse homem, aí nós encontramos um homem todo o inferno se submetendo fisicamente. Ele adorou Jesus Cristo no versículo 6. Ele faz uma confissão verbal, versículo 7: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que por Deus não nos atormentes. Ele se prostra e ele pede a Jesus: não me atormente. A ideia popular é que no inferno, Satanás, ou no nosso mundo, Satanás é quem, vou usar uma linguagem bem nordestina, aperreia, que atormenta Jesus. A ideia que nós temos aqui: Jesus está correndo atrás de Satanás para desfazer as suas obras más, e Satanás sai como aquele personagem do folclore, o Saci, se escondendo e fazendo travessuras, e Deus atrás dele: não faça isso, lá vai eu de novo corrigir o erro que esse homem fez. Não é Satanás que aperreia o céu, é o contrário. Satanás se sente atormentado com Jesus. A impiedade não ofusca a santidade.
As trevas não roubam o brilho da luz. A luz brilha e dissipam as trevas. É a luz que causa o terror do inferno. No inferno, os indivíduos que estão em tormentos lá, não é por conta de Satanás, é porque Deus é santíssimo. E a santidade de Deus ofusca e perturba todos os que estão povoando o inferno. Alguém que é sal e luz, ele incomoda. Ele pode não dizer com palavra, mas só com o seu comportamento, testemunhando que ele é uma nova criatura, incomoda todos os entes do inferno que estão à sua volta. O crente, para incomodar o descrente, não precisa ele fazer alguma coisa. Só sua presença em santidade já incomoda o descrente. Eu quero que vocês pensem em Jesus Cristo. E agora, por último, pensem também no milagre. Observe, queridos irmãos, que o texto diz que no versículo 15, quando os gerazenos voltam para olhar o que havia acontecido com aquele homem que estava endemoniado, o texto diz que eles estavam, observe o contraste, viram o endemoniado, o que tivera a legião, olha como ele estava, assentado, versículo 15, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Veja que tudo que o Satanás fez, deixou ele desnudo, sem juízo, todo cortado, aperreado de um lado para outro, correndo. O texto diz que ele corria diuturnamente. Agora esse homem está calmo, assentado aos pés de Jesus Cristo. Faça esse retrato. A fera terrível, agora aos pés daquele que tem todo o poder. Ele foi totalmente subjugado pelo poder maravilhoso de Jesus Cristo. E agora ele estava vestido, ele tinha dignidade. É isso que o Evangelho veio nos trazer: civilidade, moralidade, dignidade. Ele agora é um ex-endemoniado. E aqui, irmãos queridos, alguém que andava junto, que se cortava, está lá todo arrumadinho. Quando a sociedade viu esse quadro, o que foi que eles fizeram? Os gerazenos fizeram? O texto diz no versículo 15: ficaram com medo, temeram. Ora, era esse o resultado? Era esse o que a sociedade esperava? Glória a Deus, alguém, era o correto, era glória a Deus, alguém conseguiu mudar esse homem. Mas o sentimento que povoou o coração dos gerazenos foi medo. Medo de quem? Do endemoniado? Não, medo de Jesus. Jesus Cristo, ele tem poder sobre o inferno. Isso causou medo deles. E o medo porque Jesus Cristo destruiu os porcos. Eles ficaram com medo e revolta. É tanto que eles pediram para que Jesus Cristo saíssem das suas cidades. Versículo 17. Porque Jesus Cristo acabou com a fonte de renda deles. Veja, eles estavam mais preocupados com os porcos do que um homem convertido. Não é igual à nossa sociedade. O indivíduo está nos seus estados finais, vive bebendo, dorme bêbado e acorda para beber. E fica tirando onda de bêbado. E toda a sociedade compra a sua matutinha para ele tomar. E a sociedade acha bonito isso nele. Mas quando ele se converte, agora é um chato, ninguém aguenta. A sociedade não quer ver a mudança. A sociedade prefere o indivíduo entregue a Satanás. Observe como foi radical a mudança no coração desse homem, que ele diz a Jesus, versículo 18: ao entrar Jesus no barco, o que foi endemoniado suplicava-lhe, dizendo: eu quero estar contigo. Esse homem passou boa parte da sua vida na companhia do inferno, e agora o que ele quer é estar com Jesus. Nenhuma pessoa que se encontrou com Jesus e foi curada por ele quer sair de perto dele. Todos nós aqui estamos aqui não é porque eu sou bonito, né?
Mas a razão pela qual vocês vieram aqui hoje não foi por mim. Foi porque vocês amam Jesus. E quem está onde Cristo é anunciado. Agora, observa uma coisa. Ele disse: Senhor, eu quero estar contigo. Jesus disse: não. Versículo 19. Não é curioso isso? Quando os demônios disseram: Senhor, deixa eu ir para os porcos, Jesus disse: vá. Mas quando o ex-endemoniado disse: Senhor, eu quero ir contigo, Jesus disse: não. Jesus atendeu aos demônios, mas não atendeu o pedido do ex-endemoniado. Porque Jesus Cristo sabe o que faz. Observe o pedido do endemoniado. Ele pediu: eu quero ir contigo. Onde o Senhor quiser ir, eu vou. Jesus Cristo, no versículo 19, diz: vai, tudo bem, mas vai para a tua casa. Você quer ser um missionário? Eu quero ir até os confins da terra, fazer missões em terras não alcançadas. Jesus disse: quer ser um missionário? Começa na tua casa, na tua família. Sabe qual é o maior campo missionário que nós temos? Nossa casa. Quer ser missionário? Quer pregar para multidões? Comece pregando em casa. E ele disse: mas sabe o conteúdo da mensagem? É essa, versículo 19: anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como Ele foi compassivo, misericordioso contigo. Sabe o que é que você vai dizer às pessoas? Pastor, não sei evangelizar. Diga quem você era e o que Deus fez na sua vida. Esse é o conteúdo da mensagem. Eu era cego, agora porém vejo. Eu era endemoniado, eu era um palácio para multidões de demônios, agora o Espírito Santo habita em mim. É só essa mensagem. Observe o versículo 20. Ele foi para Decápolis, 10 cidades, Deca é 10 e Polis é cidade, 10 cidades. E tudo que Jesus Cristo fez, ele proclamou, e todos se admiraram. Ele virou um missionário, de um endemoniado a um missionário. Quem conseguia ver um missionário nesse homem? Não é bom, Deus? Agora eu queria... Quem diria que você é hoje que você é? Ninguém viu isso em você. Todos apostaram na sua derrota. Todos acharam que você não conseguiria. Todos riram de você. Mas olha onde você chegou. Olha o que Deus está transformando você. Que maravilha. Esse homem não era de $8.000. Ele era de vários demônios, mas na verdade ele era de Deus. Ele pertencia ao Senhor. Ele era uma ovelha do aprisco celestial, e o Senhor baixou e o salvou, e agora transformou ele num missionário. Deus nos salvou para sermos missionários. Vai e fala tudo o que Deus fez e da compaixão que Ele teve contigo. Rapidamente, eu aprendi o seguinte nessa leitura hoje: ninguém está fora do alcance de Deus. Até mesmo aquelas pessoas que estão na sarjeta, entrega ao álcool, entrega ao vício, entrega à prostituição, tem chance para ele. Jesus pode transformá-lo. Segunda coisa que eu aprendi: Jesus governa sobre aqueles que Satanás governa. O governo de Satanás está sujeito ao senhorio de Cristo. Se Cristo quiser acabar com aquele sanguidão ali, ele acaba. E por último, Deus nos chamou para servi-lo com fidelidade. Aonde quer que Deus possa nos levar, nós temos que anunciar. Mas principalmente dentro da sua casa, aos seus familiares não convertidos, ao seu marido, ao seu filho, à sua esposa não crente, você tem que pregar o evangelho para eles. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Nós somos teus servos e nós queremos, Senhor, de ti, sermos usados por ti. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos alcance. Perdoa o nosso pecado e não deixe Satanás nos peneirar. Não deixa no Senhor ser alvo dos seus ataques. Salva-nos, Senhor. O Senhor que é compassivo.
que tem compaixão, que é misericordioso, que atenta para a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa casa e nos usa para alcançar os nossos parentes. E isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que as alegrias e as consolações maravilhosas do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a vida de cada um de nós, povo de Deus aqui reunidos, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos queridos. Eu queria conhecer os que estão visitando pela primeira